Como você sabe, existem muitos amantes do paranormal, como nós que gostam do medo e eventos inexplicáveis. Assim era o Lucas e assim é a sua história. Seus pais despertaram nele o interesse por esses assuntos. Desde pequeno liam histórias assustadoras para ele antes de dormir e ele não se assustava, adorava aquele momento do dia. Eles também costumavam fugir para a floresta ou para lugares sombrios. Era algo tão natural para ele que ele nunca parou para pensar que poderia ter consequências. Quando se tornou adulto, o seu interesse ia e voltava. Ele passava horas lendo muitos livros ou assistindo séries de terror, e outras horas se esquecia do assunto. Conseguiu um emprego de contador e, embora não gostasse, lhe permitia viver bem e pôde comprar o seu próprio apartamento. Pouco a pouco foi decorando até que pudesse morar. Então, ele começou a gostar de um programa de televisão, em que vários pesquisadores exploravam lugares sombrios em busca de espíritos. A sua parte preferida era o fenômeno da voz elétrica, quando os investigadores se gravam fazendo perguntas em uma sala vazia. Depois as escutavam, ouviam vozes em que em nenhum momento haviam sido percebidas as respostas. E justamente quando assistia um desses programas, o Lucas teve a ideia de comprar um gravador digital. Preso em sua rotina diária, se esqueceu do assunto, até que a transportadora bateu em sua porta com a sua nova aquisição. Naquela mesma noite, ele a testou. Depois de ler de cima a baixo como realizar o ritual, ele ficou até tarde da madrugada fazendo perguntas para o ar. Com os primeiros raios de sol, ele decidiu descansar um pouco. Quando ele acordou, a primeira coisa que fez foi ouvir a gravação. Ele havia assistido a muitos programas e pensado que muitos deles eram falsos. Então, fez isso com pouca esperança de encontrar algo interessante. Sem perceber, o Lucas havia deixado o aparelho gravando enquanto dormia. Quando percebeu isso, ele se divertiu pensando que simplesmente ouviria os seus roncos. Mas ele encontrou mais do que esperava nessa gravação. Ele rebobinou até um ponto aleatório e começou a escutar. Nos primeiros 30 segundos não havia nada, mas depois ouviu o som dos lençóis se movendo. Ele aguçou seus ouvidos e ele também ouviu uma voz. Depois de escutar várias vezes, ele decifrou e dizia: "Eu te vejo." Ele estava totalmente em choque. Sua cabeça não parava de girar. Se questionava se havia falado em sonhos, mas aquela voz não se parecia com a sua. Ele continuou ouvindo por horas e distinguiu mais 4 frases. "Ele está aí. Olhe para ele. Eu vejo você e não pode escapar." Ele jogou o gravador em cima da cama muito assustado. O que foi que acabei de ouvir? Não fazia nenhum sentido, mas precisava verificar novamente, ver se aquelas vozes apareceriam mais uma noite. Então ele foi dormir cedo e deixou gravando novamente. Ele acordou às 2 da manhã com uma tremenda sensação de perigo. Ele fez a seguinte pergunta ao ar: "Tem alguém aqui comigo?" Ele não teve resposta. E embora tenha sido difícil, ele conseguiu dormir. De manhã ele revisou a gravação, e a primeira coisa que ele ouviu já o assustou. Era sua porta se abrindo. Ele tinha certeza de que estava trancada, mas o som não deixou nenhuma dúvida. Alguém a abriu. Depois veio a primeira voz: "Está aí?" A próxima foi ainda pior. Ele ouviu: "Matthew, agora!" E então ele se pergunta se havia alguém no quarto. Foi a pior de todas. Sua pergunta também foi respondida. 50 de nós, estamos aqui. Neste momento, ele estava totalmente aterrorizado. Na semana seguinte, ele colocou a sua casa à venda e se mudou. Desde então, o Lucas constantemente sente que está sendo vigiado e tem muita dificuldade para descansar. O seu conselho é para nunca se gravar enquanto dorme. Bem-vindos, amantes do escuro. Certamente você já ouviu lendas sombrias sobre edifícios abandonados, onde vivem fantasmas do passado. Muitos acabam sendo demolidos, mas outros, como aquele em que estava nosso protagonista, são reformados e reabrem suas terríveis portas. Já fazia muito tempo que Rosa não conseguia emprego como enfermeira. Ela achava muito difícil devido à falta de treinamento e experiência. E a cada ano que passava, as coisas ficavam mais complicadas. Ela tinha quase 30 anos e era uma profissional atenciosa e competente. Mas ela sempre teve jovens estudantes à sua frente que queriam fazer seus primeiros estágios, ou outros veteranos que lhe superavam em habilidades. Ela começou a desistir e se trancar em casa, deprimida.
Seu marido, Raul, também se sentiu péssimo com a situação dela. Felizmente, ele tinha um emprego estável na área de TI, mas mesmo que pudessem se sustentar, ele sabia que aquela não era a vida para ela. Ela acabaria enlouquecendo, ou pior, vagando aí como uma alma perdida. A enfermagem e, sobretudo, cuidar do próximo era seu sonho desde nova. Um dia, Raul teve uma ideia um tanto estranha, mas teve que tentar como um último recurso. Ele soube que o antigo prédio psiquiátrico na periferia da cidade havia sido reformado. Há algum tempo mandaram para lá os casos mais graves de esquizofrênicos e psicóticos, mas tiveram que fechá-lo por falta de recursos. Agora eles o haviam convertido em um hospital moderno, com todos os avanços tecnológicos, pronto para ser inaugurado. Ele foi à administração com Rosa para fazer uma proposta inusitada. Ela trabalharia para eles de graça durante 3 meses, e se provasse seu valor como enfermeira, eles teriam que a contratar. Senão, ela iria embora sem reclamar nada. Rosa ficou bastante surpresa, mas não parecia uma má ideia. Pelo contrário, ela preferia ajudar os outros do que ficar em casa sem fazer nada. Ela não se importava em não receber também. E foi assim que finalmente conseguiu um emprego. Também em um dos centros com os maiores recursos. O complexo consistia em 5 andares, mas apenas 4 estavam em operação. O terceiro ainda estava em construção, e nele haviam alguns vestígios de seu passado sinistro. Quando Rosa estava de serviço, às vezes passava por ali, estranhamente atraída para os quartos destruídos com paredes forradas e macas com alças. Algumas semanas se passaram e ela começou a ficar animada. A equipe administrativa havia lhe dito quão satisfeitos estavam com seu trabalho, e também os pacientes. Tanto que finalmente decidiram que ela ficaria. E pagariam também os meses em que já havia trabalhado, pois ela merecia. As obras estavam chegando ao fim. Logo, o terceiro andar seria habilitado e iriam precisar de mais enfermeiros. Foi então que, no meio da noite de plantão, eles a chamaram pelo sistema de som. Eles pediram que ela limpasse uma bagunça em um dos quartos do terceiro andar. Era estranho porque esse não era exatamente o seu trabalho, e o terceiro andar ainda não estava ocupado. Ela também não foi capaz de reconhecer aquela voz. Era tão rouca e profunda que ela tinha certeza de que não a conhecia. Como sempre, ela obedeceu, pronta para ajudar. Quando chegou lá, parecia não haver ninguém em todo o andar, e os corredores estavam escuros, embora ela parecesse ouvir vozes à distância. Ela procurou os interruptores na parede, mas quando tentou ligá-los, não havia eletricidade. Estava muito frio. Todas as janelas velhas estavam quebradas. Ela gritou várias vezes, mas ninguém respondeu, então ela decidiu voltar ao seu posto como de costume. No caminho, ela procurou a administração para saber por que a haviam enviado para lá. Mas a resposta a deixou em choque. Eles disseram que nenhum deles havia feito aquele pedido. Além do mais, eles nem tinham ouvido pelos alto-falantes. Eles pareciam tão confusos, mas Rosa imediatamente pensou que eles estavam pregando alguma peça nela e ela deixou passar. Também pode ser que ela tenha ouvido mal, no que foi simplesmente a sua imaginação. Eram 3 da manhã e ela estava muito cansada. Felizmente, eles logo designaram uma nova parceira para ela, Fanny, uma jovem que estava animada para aprender ao lado dela e de quem logo se tornou amiga. Ela estava mais segura com ela, embora tivesse um gosto um tanto sinistro. Ela adorava falar sobre lendas urbanas e casos horríveis. Graças a ela, Rosa aprendeu a terrível verdade sobre o antigo prédio onde trabalhavam. O hospital psiquiátrico havia sido fechado devido aos contínuos maus tratos aos pacientes. Eram casos tão extremos que a equipe médica os trancou por dias e até os deixou imobilizados em suas camas. Os mais histéricos eram até espancados para se acalmarem ou passavam dias sem comer. Era uma cena desoladora. O centro estava lotado de pacientes vagando pelos corredores incontrolavelmente. Os pacientes haviam sido oprimidos e perderam a sua compaixão. Um pesadelo. Graças a Deus que não voltaria a acontecer porque agora haviam recursos suficientes e pessoas como Rosa dispostas a se sacrificar. E Fanny se mostrou ser a ajudante perfeita. Mas uma noite, durante o intervalo em que elas estavam juntas, aquela voz sinistra reapareceu no sistema de som. Ela voltou a chamar Rosa, desta vez para o quarto 33, no terceiro andar, enquanto mandava sua companheira para um lugar diferente. Foi estranho, porque embora a reforma já tivesse sido concluída, aquele andar ainda estava desocupado. Intrigada, Fanny decidiu acompanhá-la. Mas quando já estavam no meio do caminho, como se as observassem, a voz chamou pela jovem. Por isso Rosa teve que seguir sozinha. Desta vez, os corredores estavam iluminados por uma luz fraca. Mas ainda não havia sinal de ninguém.
Chegou à porta do quarto 33 e empurrou devagar, como se não quisesse acordar quem estava lá dentro. De fato, havia um paciente lá, deitado em uma maca. Mas não haviam dispositivos médicos ao seu redor e nenhum acompanhante. Rosa, preocupada, pediu licença e acendeu a luz. O que ela viu a deixou assustada. As paredes tinham um novo estofado, como se tivesse sido substituído. Mas não fazia sentido. Eles não cuidavam mais de doentes mentais naquele hospital. Além disso, haviam muitos arranhões e alguns vestígios de sangue. Ela começou a ficar com medo, mas ainda assim se aproximou do paciente para ver se ele precisava de sua ajuda. Ele tinha uma textura de pele estranha, com um tom amarelado. Seus olhos estavam fechados, então ela tentou acordá-lo suavemente. Como ele não estava respondendo, ela caminhou em sua direção e de repente teve uma sensação estranha. Ela tentava se aproximar, mas cada passo se sentia cada vez mais longe dele, a ponto de ficar desesperada. Ela entrou em pânico e quis correr para a porta, mas quando se virou, percebeu que não havia saído do lugar. Ela olhou para o paciente e sentiu uma grande dor no coração ao ver a sua aparência tão deplorável. Então ela juntou forças e decidiu tentar se aproximar para ver o que estava acontecendo. Desta vez, ela conseguiu alcançar a maca, mas o que viu a deixou apavorada. Ela mal conseguiu conter o choro. Quando tocou a mão do paciente, percebeu que estava completamente fria, sem vida. Ela não precisava ver seu pulso para saber que estava morto. No entanto, de repente, ele reagiu e abriu os olhos. Ela não sabia se ele estava olhando para ela porque eram completamente negros, tão escuros quanto a noite. Mas ela era capaz de se ver refletida neles. Rosa, chocada, largou a mão do paciente e tentou correr mais uma vez para a porta. Mas ela bateu sozinha, deixando-a trancada. Aterrorizada, ela lentamente se virou para a cama. Agora a maca estava vazia e os lençóis amassados, como se o paciente tivesse se levantado rapidamente. Ela tentou procurar por ele, mas a sala escura mal permitia que ela enxergasse os cantos. Ela apenas ouviu um sussurro profundo e rouco de uma voz que reconheceu imediatamente. Você é como os outros. Você ia me abandonar aqui, mas agora você nunca mais poderá sair. Enquanto isso, de volta ao seu posto, Fanny ouviu um grito vindo do terceiro andar. Temendo por Rosa, correu para o quarto 33. Mas quando chegou e acendeu a luz, não viu nada de estranho. As paredes estavam lisas e recém-pintadas de uma cor neutra. E as camas modernas estavam prontas para serem ocupadas. Ela deu a volta no prédio inteiro, mas não encontrou Rosa. Ela nunca mais a viu. Ela desapareceu naquela noite para sempre. Bem-vindos, amantes do escuro. A história de hoje nos ensina que devemos ter muito cuidado como tratamos os outros e com as nossas ações, porque elas sempre podem voltar contra nós mesmos, inclusive depois de muito tempo. O passado nunca é apagado e sempre terá alguém que estará disposto a prestar contas. Jorge não voltava para sua cidade natal há muitos anos. Ele se mudou para a casa de sua família quando era apenas um adolescente, deixando todos os seus amigos para trás e começando uma nova vida. E ele mal entrava em contato com seus colegas e parentes distantes. Um dia, ao sair do trabalho, sentiu saudades de tudo aquilo e decidiu que aproveitaria as próximas férias para voltar para lá. A verdade é que ele tinha sonhos constantes sobre sua infância, escola e os jogos com seus colegas. Mas apenas uma noite antes de voltar para sua cidade natal, tudo se transformou em um pesadelo. Ele encontrou o Martim, um menino com quem mal conversava e que o levou a uma casa sinistra no meio da floresta. Jorge o seguiu intrigado e acabaram em um quarto escuro no andar de cima. Na parede, ele viu uma foto do próprio Martim, brincando na escola e sorrindo. Mas quando ele se virou para mostrar a ele, viu que seu companheiro tinha agora uma aparência assustadora, com a pele muito pálida, olhos revirados e um fio d'água escorrendo da sua boca. Ele acordou assustado e não conseguiu voltar a dormir a noite toda. No caminho para a cidade em seu carro, ele não parava de pensar sobre o sonho, enquanto procurava no navegador o endereço de Carlos, um bom amigo de infância que ele queria visitar. Ele morava em uma casa velha na periferia que o lembrava muito seu sonho, embora não fosse estranho, já que quase todos os prédios da cidade eram parecidos. O reencontro depois de tantos anos foi muito emocionante. Os dois se abraçaram e passaram horas conversando e conversando. Tanto que, quando foram ver, já estava anoitecendo,
Jorge ia pesquisar um hotel para dormir, mas Carlos insistiu que ele ficasse ali mesmo, pois tinha um quarto vago no andar de cima. Ele o acompanhou até o quarto, que estava escuro e empoeirado, porque mal era usado, e se despediu dele até a manhã seguinte. Jorge deixou a bagagem de lado, deu uma olhada e imediatamente percebeu uma foto na parede. Um calafrio o percorreu ao perceber que era exatamente a mesma foto de Martim que havia visto em seu pesadelo. Ele não quis dar muita importância, pensando que seria apenas uma lembrança de sua infância que havia ficado gravada em seu subconsciente, e foi dormir. Mas no meio da noite caiu uma grande tempestade que o acordou, e na escuridão da sala ele ouviu uma voz abafada, que parecia estar debaixo d'água. Ele disse: "Estou muito feliz por você ter retornado. Agora podemos ser parceiros para sempre." De repente, o barulho da tempestade se tornou um ruído mais agudo e agonizante. Parecia um grupo de crianças rindo sem parar, de forma assustadora. A gritaria continuou por horas e Jorge, desesperado, mal conseguia dormir e fechar os olhos. No dia seguinte, Carlos perguntou a ele sobre suas olheiras e seu rosto assustado. Mas a desculpa de Jorge foi a tempestade. Ele não quis dizer nada sobre as risadas, pensando que iria achar que ele era louco. O que ele fez foi perguntar sobre Martim, seu antigo colega. "Você não lembra? Ele estava sempre atrás de você, querendo ser seu amigo, mas você o ignorou e um dia você fez uma piada muito ruim com ele na frente de todos." Carlos mudou para um tom de voz mais sério. "Aí você foi embora e ele se tornou o palhaço da turma. Todo mundo mexia com ele. As crianças podem ser muito cruéis. Um dia ele foi encontrado morto no fundo da piscina do ginásio. Nunca se soube o que aconteceu. Ainda tenho uma foto dele. Isso me deixou muito triste." A cada palavra, Jorge tentava disfarçar seu nervosismo, que apenas aumentava. Não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha realmente acontecido. Depois disso, ele voltou para sua cidade, mas perdeu o emprego e os amigos. Ele quase não fala com ninguém e passa o dia inteiro trancado dentro de casa no escuro, tentando dormir algumas horas. Mas cada vez que ele tenta, risadas agudas de crianças penetram seus ouvidos e o mantêm acordado. Às vezes, pode até ouvir uma voz: "Você quer ser meu amigo?" As colheitas do velho William foram devastadas novamente por corvos. Cheio de raiva, ele ouviu da varanda seus gritos, que soavam como zombaria. Ele observava como todos os seus esforços haviam sido literalmente devorados. Quando se cansou, deu meia volta e entrou em casa para pensar em uma solução. Um espantalho era sem dúvida o mais simples. Então o velho construiu uma cruz de madeira e vestiu-a com roupas velhas de seu armário. Costurou luvas para as mãos e calçou as botas. Para a cabeça ele usou um saco recheado de palha e quando terminou pintou o rosto. Ele tinha um sorriso triste e perturbador. Ele o colocou no meio do campo, enquanto ouvia aqueles pássaros diabólicos gritando. Ele olhou para sua criação com orgulho mais uma vez e se virou. Mas quando estava na entrada, viu que os pássaros pousaram nos braços do espantalho. Eles começaram a bicar seu rosto, desfazendo o casaco e frustrando seu plano. William pegou e consertou em casa. Desta vez ele colocou uma abóbora como cabeça, acrescentou cabelo, olhos grandes e um longo sorriso desdentado. Ele olhou para ele com horror. Era tão sombrio que dava medo. Parecia até ter vida. Desta vez tinha que funcionar. Já estava escuro quando ele o recolocou no lugar e foi dormir. Ele tinha pesadelos arrepiantes, nos quais um enorme espantalho o perseguia e o devorava. Ele foi acordado pelo grasnido de um corvo. Encharcado de suor, ele abriu as cortinas, o sol filtrando-se no quarto. Ele olhou para o campo e viu a cabeça do espantalho novamente estilhaçada. Era o desjejum dos pássaros. Ele saiu com pressa. "Saiam, seus pássaros malditos! Saiam daqui!" ele gritou. Mas foi totalmente destruído, com a polpa espalhada por toda a parte. Entre lágrimas de frustração, ele decidiu por outro método. Desta vez, ele iria cobrir a cabeça com lama. Com as mãos, ele moldou um crânio oco e disforme, furos ocos para os olhos e uma boca ligeiramente aberta. Sua aparência monstruosa lançou um feitiço sobre ele por alguns minutos.
Ele quase podia ouvir ruídos saindo de sua boca. Ele o pregou de volta no lugar e colocou um chapéu de palha nele. William viu um grande bando de corvos descansando nas árvores, gritando, como se conspirassem contra ele. Ele, quando saiu, pareceu funcionar e ele viu que eles não viriam. Então, os próximos dias se passaram. William sentiu-se triunfante, mas por outro lado não conseguiu se aproximar do campo devido ao horror do espantalho. Uma tarde ligou o rádio para se distrair e, enquanto ouvia as notícias, um eco distante ressoou da estação. "Saia daqui!" A voz soou como um coachar e ele ficou tão nervoso que mudou de tom. Mas depois de um tempo a mesma voz soou, desta vez ainda mais alta. "Saia daqui!" Ele agarrou um taco e saiu de casa assustado. Ele pensou que haveria alguém lá, mas tudo o que viu foi o espantalho no meio do campo. Ele se aproximou com passos temerosos até que seus olhos vazios estavam diante dele. Sua pele formigou e o suor frio brotou em sua testa. De repente, o boneco pareceu abrir ligeiramente a boca e um sussurro saiu de dentro dele. Will entrou em pânico e, por reflexo, bateu na cabeça do boneco com um bastão, quebrando-a. De repente, gritos altos o surpreenderam. Centenas de corvos voavam no alto, ameaçadores. Em um instante, todos correram para ele, atacando seu corpo e rosto, enquanto o velho tentava se livrar deles com um taco. Mas os pássaros, longe de se assustarem, ficaram furiosos, devolvendo os golpes com ferocidade. Não demorou muito para que pequenos pedaços fossem arrancados de seu rosto. Depois de um tempo, eles conseguiram afundar os bicos em seus olhos, destacando os globos oculares. William gritou quando começou a sangrar violentamente, algo que excitou ainda mais os corvos. Em poucos minutos, ele era como uma comida para os pássaros, que finalmente saciaram seu instinto carnívoro. A festa do sangue foi testemunhada por muitos pares de olhos, desde os galhos das árvores e os cabos de luz. À luz da noite, uma multidão de gritos parecia gritar: "Grande pássaro maldito e sangrento!" Olá, amantes do escuro! Hoje traremos para você uma história terrível, que certamente não deixará ninguém muito feliz. Agarre-se em suas poltronas e aproveite o terror. Helena morava na cidade do México. E sua vida tinha sido muito difícil, mas ela conseguiu seguir em frente. A sua mãe a criou sozinha e com muito esforço. Ela nunca soube quem era o seu pai, mas também não se preocupou em saber. E pela contradição do destino, a história se repetiu. Ela conheceu um jovem bonito que prometeu a ela um mundo. Mas tudo não passava de uma mentira. Ela se viu sozinha e grávida, em seu 8º mês de gestação. A princípio, ela pensou que sua vida estava acabada e que ela não iria sair daquela situação. Mas se lembrou de como sua mãe já falecida trabalhou para que ela tivesse uma vida melhor e decidiu lutar por sua pequena Carmen. E foi o que ela fez. Com muito esforço, assim que se recuperou do parto, começou a trabalhar. Ela pediu à sua sobrinha que cuidasse do seu bebê enquanto trabalhava, e assim foi durante meses. O primeiro ano foi muito próspero. A menina estava saudável e muito feliz. Definitivamente valeu a pena o sacrifício. Mas as preocupações logo chegaram, logo após o seu primeiro aniversário. Ela começou a notar coisas muito estranhas em Carmencita. Uma noite, quando chegou à casa da sua sobrinha depois do trabalho, ela pensou ter visto 3 pontos de luz perto do telhado, como se fossem bolas de fogo. Ela não deu muita importância e achou que era um reflexo do vidro. Mas com o passar dos dias, ela começou a se preocupar, pois a via frequentemente. Além disso, toda vez que isso acontecia, a sua filha chorava muito. Depois de um tempo, ela decidiu contar para a sua sobrinha. Ela achou que a sua sobrinha não acreditaria e até mesmo riria do ocorrido. Mas não. Ela olhava assustada e afirmava balançando a cabeça. Ela disse ter notado que em certos momentos a garota se comportava de maneira estranha e aparecia em posições impossíveis para uma criança. Ela não tinha visto as bolas de fogo, mas contou imediatamente à tia que poderia ser bruxaria. Ela teria que achar uma solução, pois naquela época se dizia que haviam espíritos que levavam os bebês. Ela ficou um pouco assustada, mas decidiu esperar para ver o que acontecia. Naquela época também não acreditavam muito em coisas sobrenaturais, mas nem imaginariam que isso mudaria suas vidas.
E os primeiros sintomas foram diversos hematomas que apareciam no corpo da menina. Ela não entendia como poderiam aparecer tantos dia após dia. Naquele momento, ela decidiu consultar um especialista em magia. Ele disse a ela que eram, de fato, espíritos que queriam a alma da sua filha, que eram perigosos e quando escolhiam suas vítimas era difícil de escapar. Ele recomendou que ela fizesse a oração das 12 verdades enquanto dava um nó em um fio vermelho. Naquela mesma noite, assim que viu as luzes de longe na companhia de sua família, ela começou a orar. Elas ficaram em choque quando começaram a ouvir batidas fortes em toda a casa. Até que de repente as batidas pararam e as luzes desapareceram. A menina se acalmou e ela pensou que tudo estava acabado, mas não, as coisas pioraram. Com o passar dos dias, a sua sobrinha começou a notar que as coisas em casa estavam se mexendo. Ela também ouvia portas batendo enquanto estava sozinha, e às vezes até gargalhadas. Desesperadas, voltaram a consultar o especialista, que recomendou que fizessem a mesma oração, mas agora com um círculo de sal. E assim fizeram, prepararam tudo e certa noite no meio da rua começaram a orar em volta do círculo. Quando elas começaram, todos ficaram com medo ao ouvir gritos terríveis, mas não viram nada. E de repente, no meio do círculo, a silhueta de uma mulher caindo do céu foi desenhada. Essa figura se contorceu de dor como se estivesse queimando no inferno. Os gritos eram tão altos que assustaram vários vizinhos, que saíram de suas casas e começaram a orar também. Assim que terminaram a oração, a silhueta desapareceu. E desde então, as coisas começaram a melhorar. Mas ela sabe que enquanto a menina for pequena, aquela alma condenada pode voltar a qualquer momento. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!